O provável capítulo mais gore de Kingdom até hoje está entre nós e eu tive que me virar aqui da melhor forma possível para não mencionar e nem mostrar toda a violência contida nesse capítulo. Então, se você quiser saber como é que ficou, vem comigo! Fala, unidade! Supimpa? Meu nome é Paulo e você tá no canal da Unidade, o seu único portal de Kingdom aqui no YouTube. E como eu disse lá na introdução do vídeo, eu tive que ter muito cuidado para produzir esse vídeo aqui. Então eu já conto com o seu apoio, deixando o like, o seu comentário sincerão e checando a sua inscrição no canal também. Prepare-se para ter a sua experiência expandida. A abertura do capítulo já é um foreshadow do final do capítulo, com o trio original de companheiros de Kanki sendo mostrados juntos pela última vez, apenas para conectar com a última página do capítulo, onde tanto a Kokuou quanto o Maron sentem a provável morte de Raidou. Notem que o Kanki não aparece nessa página, como se ele fosse uma entidade alheia à sua própria trindade, ou talvez acima dos próprios pilares que sustentam o seu exército. Outra coisa que eu me dei conta vendo essa página é que por algum motivo as combatentes femininas em Kingdom nunca usam armadura. Kyo, Yotawa, Karin, Kokuou e as Chios usam no máximo vestes de tecido. E falando em Kokuou, parece que de fato ela está lutando de biquíni até numa batalha considerada perdida como essa. Por que você acha que o Hara toma essa decisão? Será que ele está tentando dizer que as mulheres que conseguiram escalar a hierarquia militar da China ou que se destacaram em combate ao ponto de chegar a um cargo de liderança, será que elas são tão superiores em batalha que elas sequer precisam de armadura? Eu digo isso porque talvez se a Kyo tivesse usando uma armadura eficiente aqui, ela não tivesse morrido com esse golpe do Houken. Ou será que o Hara e o seu editor aproveitam das poucas mulheres presentes no mangá para poder sensualizar de certa forma o público-alvo do mangá, que é 99% masculino? Só lembrando que Kingdom é um mangá sem nen, ou seja, para adultos, e nesse capítulo aqui a gente lembra bem o porquê. E ainda sobre a página 1, notem que apesar do nome do capítulo ser o objetivo de Kanki, esse objetivo não foi revelado nesse capítulo, pelo menos não pra gente. Prosseguindo, tal qual um juiz prestes a aplicar a sentença para um criminoso, Koshou primeiro profere os crimes, entre aspas, de Raidou, que por sua vez confessa seus atos, dizendo que fez sim o que fez e que não se arrepende. Então Raidou volta a mencionar que a família do Ryu-Haku é feita de tolos e isso remete ao vínculo familiar que o Raidou nunca teve. E que mesmo sem saber, esse vínculo foi explorado de forma mortal por Raidou contra o Ryu-Haku. E falando em Ryu-Haku, vocês lembram das últimas palavras dele para o Raidou: você não terá uma morte fácil. Ou seja, confirmamos aqui que a maldição de Ryu-Haku para o Raidou era de fato um foreshadow da morte do Raidou. E nesse capítulo aqui a gente descobre o porquê. Inclusive, o vínculo familiar que o Raidou não entende, além de ter sido o fator para derrotar Ryu-Haku, também é o fator que fez Raidou pagar pelos seus atos, pois Koshou chega a mencionar que o Ryu-Haku era como família para ele. Ainda assim, o Koshou meio que absolve o Raidou pela morte do Ryu-Haku, pois, segundo ele, o Ryu-Haku foi derrotado de forma limpa e ele mesmo teria feito a mesma coisa. E isso surpreende a todos no local, inclusive o próprio Raidou. E para quem é fã do Kanki, essa frase do Koshou meio que corrobora, dizendo que numa guerra não existe certo e errado, e que você vai se valer dos recursos disponíveis para você poder vencer a batalha, vencer a guerra até. E apesar da gente estar mencionando vínculos familiares aqui, o Koshou tá ali para vencer a guerra, e para isso ele não liga de se valer dos mesmos recursos que a gente só viu o Kanki utilizando até hoje, ou seja, tortura. Dessa forma, a primeira punição que Koshou aplica em Raidou e seus homens não é emocional, e sim
pragmática, pois segundo Koshou, ele não poderia deixar Raidou sair ileso na frente dos seus subordinados enfurecidos pelos atos de Raidou. Em outras palavras, apesar do Koshou reconhecer que a morte do Ryu-Haku rolou de forma limpa, aqui ele está se portando como o grande general que ele é, alimentando as feras que estão abaixo dele para que elas continuem leais a ele. Porque imagine o que aconteceria se os homens do Ryu-Haku e do Ryu-Fu não se sentissem vingados pelo Ryu-Haku, se a morte do Ryu-Haku não fosse devidamente cobrada. Então, meio que ali num ato de reconhecimento do Koshou ao feito do Raidou, ele deixa o Raidou escolher quais dedos ele quer manter, e o Raidou escolhe os da mão boa, a mão direita. Notem nessa cena que apesar de ofegante previamente ferido em batalha, Raidou é o único que não está tremendo, chorando ou até gemendo de dor aqui. E se vocês não tinham notado antes, isso aqui no chão é exatamente o que foi tomado deles. Inclusive vale nota que a escolha do Raidou de manter os dedos da mão direita automaticamente se aplicou aos seus homens também. Em seguida, um dos homens do Raidou chega a cogitar que isso seria o máximo que aconteceria com eles. Eles perderam os dedos, não seria tão ruim assim, certo? Só que não. E o Koshou revela que apesar de ter pegado leve com o Raidou até então, existe um crime de Kanki e seus homens que jamais poderia ser perdoado por Zhao. E quando eu digo crime, esse ato do Kanki pode sim ser considerado como um crime de guerra, porque o que o Raidou fez com o Kan e com o Ryu-Haku ainda estava dentro de um âmbito de guerra, né? Os soldados que estavam lá estavam sujeitos a esse tipo de destino, mas a atrocidade que Kanki realizou com os civis de Kokuyou, isso sim é considerado um gravíssimo crime de guerra que o Koshou jamais deixaria passar impunemente. Só lembrando que os atos de Kanki e Kokuyou fizeram a população de Zhao correr tudo para dentro de Kantan porque eles sabiam que o Kanki atacava civis. Lembrando que segundo o Ryu-Haku, não o Ryu-Haku, o Ryu-Haku, o Koshou é provavelmente pior do que o Kanki. E nesse capítulo aqui a gente está começando a ver o porquê. Mas será mesmo? Não sei não. Ainda mais com o possível foreshadow do Raidou nesse capítulo aqui dizendo que o clã Saki é muito pior do que a brincadeira de crianças que eles fizeram. Pode anotar aí, atrocidade de Shouhei 2.0 aqui em Eikyo. Koshou então ordena que tomem um braço à escolha de Raidou, o que surpreende o mesmo soldado ingênuo que achava que a tortura já tinha acabado. Um pequeno time skip se passa e vemos que até os guardas em volta da tenda do QG estão estarrecidos com o que eles estão ouvindo vindo lá de dentro. E quando voltamos para a tenda, nós vemos provavelmente as cenas mais gore de Kingdom até hoje, que sozinhas já justificam a categoria do mangá Kingdom ser um seinen. Raidou se encontra com dezenas de cortes pelo corpo, com vários pregos tortuosos penetrados em pontos não vitais e um braço a menos, com um torniquete para que ele não morra de hemorragia. Notem nessa cena que não é mais possível ver se houve um ferimento prévio do golpe de Ryu-Fu ou não. Vemos apenas que a corda e as vestes de Raidou têm muito mais sangue nesse ponto aqui, ou seja, talvez a ferida esteja coberta pela própria corda. E a situação dos homens do Raidou é muito pior do que a dele próprio, e eu nem vou ousar descrever o que aconteceu com eles aqui. Mas apesar de severamente ferido e até chorando sangue ali, Raidou se mantém ereto e pede para que matem eles logo de uma vez. O Koshou inclusive chega a parabenizar o Raidou por ter durado tanto tempo, apesar de ele não ter sido tão torturado quanto seus homens. Então o Hara mostra o que aconteceu com os homens do Raidou, e eu não lembro de ter visto tanto gore antes, desde o arco de Inquisição lá em Berserk. A estratégia de Koshou era justamente castigar os homens de Raidou primeiro, pois talvez se o Raidou tivesse um coração, isso amaciasse ele para confessar, ou pelo menos o faria querer sair vivo, já que se ele tivesse sido torturado tanto quanto seus homens, ele já estaria
totalmente sem salvação. Foi por isso que o Koshou deixou o Raidou escolher quais dedos e qual braço ele queria manter, pois ele planejava deixar o Raidou sair vivo se ele respondesse apenas uma pergunta: o que Kanki está tramando? E o silêncio de Raidou nessa cena fez o Koshou assumir que Kanki realmente tem alguma carta escondida na manga. E lembrando que o Raidou de fato sabe qual é o plano de Kanki, pois o plano foi entregue por Ojiko a ele alguns capítulos atrás. E agora o Koshou sabe que o Raidou sabe o plano de Kanki. Porém, essa informação não vai se desdobrar da forma que o Koshou esperava. O Koshou então reconhece que Kanki é um general brilhante, mas não faz nenhum sentido na sua cabeça e na nossa também não, o Kanki está lutando uma batalha de forma tão negligente dessa vez. Em seguida, Koshou faz a pergunta que dá nome ao capítulo: qual é o objetivo de Kanki? É então que o Raidou se lembra das palavras de Ojiko, cujas quais eu espero que a gente ainda vai descobrir quais foram. Koshou insiste dizendo que a batalha de Kanki já está perdida e que o Kanki vai morrer ali mesmo. Porém, se o Raidou falar, ele vai poder sair vivo, e como seus homens não vão durar muito tempo ali depois da tortura que eles receberam, não haverão testemunhas contra o Raidou. Então o Raidou inicia um monólogo ali dizendo que seria natural ele confessar, afinal ele sabe como todo esse processo funciona, pois ele mesmo fazia isso enquanto um bandido, sem nenhum orgulho ou lealdade a ninguém. Ele menciona inclusive que o próprio Kanki esperaria que ele o traísse se estivesse ali, pois esse é o tipo de cara que o Kanki é, e é exatamente por isso que o Raidou não vai falar nada. Apesar da situação, apesar da oportunidade de sair dessa vivo, a inesperada lealdade de Raidou chocou os presentes, fazendo inclusive com que um dos seus homens quase morto ali soltasse um sorriso de orgulho e que fizessem os torturadores pistolarem totalmente com ele. Raidou ainda joga na cara de todo mundo ali que o clã Saki é bem pior do que eles e que ele não só viu coisas piores, como ele já fez coisas piores também. Olha aí o foreshadow da atrocidade de Shouhei 2.0, unidade. Isso é basicamente o Raidou reconhecendo a sua vilanesa e aceitando o seu destino depois de tudo que ele fez. Como diz aquele ditado: quem com ferro fere, com ferro será ferido. Aí o Raidou começa a divagar ali, dizendo que ele fez muita coisa ruim por muito tempo, que ele nem se lembra mais por tanto tempo que ele vem fazendo essas coisas. Mas o Koshou se mantém irredutível ali e diz que nada que ele fale vai justificar os pecados do Raidou. E notem que apesar do Raidou reconhecer que ele é uma pessoa ruim, ele não se responsabiliza pelos seus atos, pois segundo ele, Kanki e seus homens são apenas lixo, e Kanki é o mais FDP de todos. Veja bem, esse não sou eu que estou falando, é o próprio Raidou. Kanki é o mais FDP de todos. E enquanto o Raidou brada suas prováveis últimas palavras em voz alta, ele se dá conta de algo que parece ter feito sentido na sua cabeça em relação ao Kanki. E vamos guardar essa cena na nossa mente, porque o que o Raidou percebeu provavelmente está ligado à forma que o Kanki vai derrotar o Koshou nessa batalha perdida. E a gente está se aproximando cada vez mais desse momento. Então depois desse discurso do Raidou, todo mundo ali meio que entra num consenso de que eles de fato não vão conseguir tirar nada do Raidou, e o Koshou ordena então que o Raidou fosse morto, porém de uma forma até que branda. Enforcado? Koshou então designa Ryufu para substituir o seu falecido pai como o general do flanco esquerdo de Zou. E antes do seu fim, o Raidou hesita ali, pensando que talvez ele não tivesse entendido absolutamente nada sobre o Kanki até ali e que gostaria de poder falar com ele mais uma vez. Então, por fim, fechando o círculo completo da primeira página do capítulo com a última página do capítulo, Kokuou e Maron notam a perda de Raidou, que, como Koshou ordenou, deve ter sido enforcado naquele momento. E aqui vão algumas observações, unidade. A cena onde a Kokuou e o Maron sentem ali a morte do Raidou faz parte de uma superstição japonesa que diz que quando alguém muito próximo a você morre, você consegue saber
consegue sentir através de um vento repentino ou uma brisa que passa por você naquele momento. Segundo é que apesar do foreshadow da morte do Raidou aparentemente ter se realizado nesse capítulo aqui, lembrem que sempre que a gente não vê um corpo é porque a gente não sabe se o personagem está realmente morto. Terceiro, apesar do Kank ser referenciado e mencionado várias vezes nesse capítulo, ele não aparece em momento algum. Então vamos ficar de olho, porque cada uma das palavras que foram faladas nesse capítulo aqui podem se conectar com os atos do Kank no futuro. 4. O clã Saki foi mencionado por Raidou como sendo muito pior do que o Koushou e seus torturadores. E eu particularmente acredito que isso é um foreshadow fortíssimo de você sabe o que. Tirando isso, houveram várias coisas que eu não quis comentar nesse vídeo aqui, mas que vocês estão livres para comentar lá na seção dos comentários ou nas comunidades de Kingdom que estão na descrição. Então lancem a braba e sejam felizes. Só lembrando que essa semana não vai ter capítulo de Kingdom, beleza? E isso significa que vai ter vídeo especial aqui no canal. Se você teve a sua experiência de Kingdom expandida nesse vídeo aqui, já checa a sua inscrição no canal, deixa o seu like sincero e comenta o que seu coração mandar, sem medo que eu leio todos os comentários, beleza? O canal chegou à marca de 3.000 inscritos e para comemorar esse marco eu vou lançar um vídeo semana que vem de perguntas e respostas. Então usem a hashtag PER, perguntas e respostas, ou PER, para mandar tudo o que vocês quiserem que eu responda. Não precisa só perguntar sobre Kingdom, pode perguntar o que vocês quiserem, que eu vou selecionar as perguntas mais legais para produzir o vídeo, beleza? Tô ficando por aqui, mantenha a sua chama acesa e tchau!